porque eu estou atendendo uma necessidade X, eu estou tendo esse ganho. Para o Hobbes, a propriedade do trabalho vai ter como início a sociedade. Da mesma forma, Locke pensa da mesma forma, só que ele vai entender que a propriedade é que vai ser o principal veículo de surgimento da sociedade. Tem um livro maravilhoso do Erich Fromm, que eu acho que é A Origem do Estado, se eu não me engano, do Estado, da Família e da Sociedade. Livro maravilhoso. E Erich Fromm também vai partir desse sentido, de que a sociedade vai surgir do trabalho e da propriedade. A própria propriedade surge do trabalho. Então há uma ligação intrínseca, porque quando você vai pensar na sociedade primitiva, em que o homem ele era nômade e ele caçava, ele pescava, ele coletava impostos, coletava frutas, caçava animais, pescava, ele mudava o clima, ele se mudava, acabava a comida, ele se mudava, ele não construía. Quando o homem vai descobrir a agricultura, é que ele vai começar a se estabelecer no local. E Erich Fromm passa muito por isso. Quando ele descobre a agricultura, ele vai descobrir junto o trabalho e a propriedade. Porque na hora que eu descubro que eu posso plantar e ter alimento abundante, e onde a planta se desenvolve e é um clima favorável para ela também é para o homem, e tendo luz, tendo água, ele pode viver. Ele depois, mais tarde, vai construir abrigos e tudo mais. Depois ele vai passar a domesticar animais, separar tarefas, vai começar a organizar a sociedade a partir disso. Então essas teorias são muito interessantes e importantes para a gente entender como é que a sociedade tem essa grande preocupação, e o direito tem essa grande preocupação com propriedade. E é natural, porque foi da onde começou o direito. O primeiro direito que existiu no mundo foi o direito de propriedade. Porque o homem começa a trabalhar, aquele grupo começa a trabalhar naquele lugar físico. Ele vai começar a ter medo que animais ou outros homens venham tomar aquilo que ele construiu, que ele fez com tanto trabalho. Tu tem que pensar que é um trabalho muito duro. Sem animal, sem tecnologia, sem ferramenta. Era com as próprias mãos. Mais tarde que ele vai começar a fazer ferramentas rudes, de pedra e madeira. Mais tarde que ele vai dominar a fundição de metais, mas é muito depois. Então você vai ter esse homem num trabalho muito duro, muito árduo. E aí você não vai querer que ninguém pegue aquilo que você conquistou com tanta dificuldade. Então, muitas guerras, muitas coisas vão começar a surgir exatamente por essa questão da propriedade do melhor pedaço de terra. E pelo aquilo que foi construído ali, né? É óbvio que um pedaço de terra plantado, prontinho para colher, vai ter um valor muito enorme, muito maior do que um pedaço de terra ainda cheio de mato, cheio de árvores, cheio de pedra, que tem que ser trabalhado ainda. Só que dentro desse trabalho, que era coletivo, dessa propriedade que é coletiva, inicialmente, depois ela começa a se separar. E os conflitos que começam a existir nessa convivência e nesse convívio coletivo, começam a determinar e dizer, esse pedaço é meu, esse pedaço é seu, esse pedaço é do outro. A própria família vai surgir disso, né? A família não surge como um ato de amor, ela surge por outros interesses, de propriedade, de herança, de vida após a morte. Ela tem outros sentidos de existência. Esse livro da Erich Fromm explica magistralmente todas essas teorias de forma bem legal. Para o Rousseau, ele já vai acreditar também num homem parecido com o homem do Locke, que é o homem de bondade, o homem é bom, e ele vai pensar, então, se ele é bom, ele pode ser livre. Ele vai ver a ideia do contrato social para ele, também vai existir. Os homens fizeram um pacto e entregaram parcela do seu poder pessoal ao Estado, para que o Estado administrasse as coisas comuns e buscasse o bem comum para todos, tá? E o Estado, então, ele vai ter como principais funções ditar normas
E essas normas são nada mais do que limites que são essenciais para a convivência. Então, isso vai ser o início do direito, porque sem limites, sem regras, não há a possibilidade de convivência harmônica e que você consiga prosperar num espaço. E para isso você precisa também de alguém que execute essas normas, porque não adianta norma sem fiscalização e sem que haja um poder de punição. Você precisa também de uma administração da coisa comum e do coletivo, e você precisa, de alguma forma, de um poder e de uma força que mantenha essa ordem, que te mantenha nesse poder, e que você assegure também, de forma interna e externa, essa segurança, para que outros não venham, de alguma forma, tomar aquilo que é seu, tá? Eu vou abrir o slide do slide 3, porque muito do final que está no 2 já está aqui no 3. Então, o slide 3 começa até com umas imagens, umas figuras, né? Em que a gente traz os estados da água, né? A palavra estado, ela também pode significar como aquilo se apresenta, como aquilo está naquele momento, né? A aparência ou a forma como aquilo está. Tanto que botei ali uma foto da Grazi Massafera, né, num estado terrível, deprimente, coitada, e no outro estado maravilhosa, linda, incrível, né? Tudo depende de como você lida com isso, como que você está, né? Então, esses estados, eles todos são apresentações, são modos como você vê alguma coisa, ou alguém, ou como aquilo se apresenta naquele momento, pelas suas características ou pela sua história. É lógico que uma pessoa que tem uma história de dependência química, de viver na rua, de passar fome, de não ter onde morar, de não ter acesso a nada, ela vai se apresentar de uma forma, e a pessoa que teve acesso a isso de outra forma, né? Mas o conceito da palavra estado jurídico, que é o que a gente vai precisar estudar, e que é uma coisa que eu até aproveitar para chamar a atenção, vocês vão ver que dentro do direito nós temos várias e várias conceitos que a gente cria a partir de palavras que já existem na língua portuguesa, e nós damos novo conceito. Então, para nós, estado, quando eu falar para vocês estado, eu estou falando dessa concepção jurídica, tá? E não dos estados da água, nem em que estado essa pessoa está. Bom, o Estado, então, ele vai trazer 3 elementos, e o Eli Lopes Meirelles, que é um grande doutrinador nosso, já falecido, Deus o tem em bom lugar, ele vai trazer para a gente que o Estado ele vai ter 3 elementos originários indissolúveis, que é o povo, o território e o governo. Então, não há Estado sem povo, território e governo. E aí você vai ver que o povo é o componente humano, não dá para fazer um Estado de uma pessoa só. Eu tenho que ter um povo, um número de pessoas. Eu preciso ter uma base física, um local onde eu estou. Esse lugar pode nem talvez me pertencer. Depois a gente vai discutir sobre alguns povos que não têm território, mas você pode estar ocupando um território momentaneamente, ou ter conquistado ou dominado aquele local. E um governo soberano, ou seja, regras, limites, ordem, um poder central e uma administração interna desse grupo que gere o bem comum e os interesses coletivos de forma comum desse grupo, tá? Bom, a palavra, então, Estado, ele vai trazer em si a ideia de um punhado de gente num pedaço de terra. E esse grupo, para viver nessa terra, vai precisar se organizar e determinar algumas questões internas para a sua organização, tá? Então, quando a gente pensa em nação, nação não é Estado. Porque para haver nação, eu preciso ter uma organização política e uma estrutura política para ter uma nação. E aí um país, que é diferente, tá?
E o Estado, ele vai precisar compor uma estrutura hierárquica que vai proporcionar uma série de serviços e atividades em torno das necessidades de bem comum do seu povo, daquele grupo de pessoas que está ali sobre aquele território, sobre aquele local. Eu trouxe aqui algumas visões do Estado, visão filosófica, jurídica e sociológica. Então, eu trouxe o Hegel para falar sobre o Estado. Ele vai dizer, é a síntese do espírito objetivo, o valor social mais alto, que concilia a tradição família e sociedade como instituição acima da qual sobrepaira tão somente o absoluto, em exteriorizações dialéticas que abrangem a arte, a religião e a filosofia. Então, nesse aspecto filosófico para o Hegel, o Estado, ele é algo que é um bem social e um valor que a gente, de alguma forma, tenta conciliar as nossas famílias inseridas nessa sociedade e as suas instituições, que, de alguma forma, sobre elas paira um governo central, um poder soberano, né? Que, de alguma forma, vai estar governando e tentando, de alguma forma, junto com todas essas questões, que às vezes podem se chocar, elas vão tentar encontrar uma harmonia para que todos possam conviver. Na visão jurídica, eu trouxe, por exemplo, Kant. Ele vai dizer que o Estado é uma reunião de uma multidão de homens vivendo sobre leis de direito. Essas leis, elas podem ser escritas ou não escritas, não importa, mas elas só estão conseguindo conviver e viver juntos por causa das leis. Del Vecchio vai dizer que o Estado é o sujeito de ordem jurídica na qual se realiza a comunidade da vida de um povo. Bourdieu vai dizer que o Estado se forma quando o poder assenta numa instituição e não no homem, e chega a ser esse resultado mediante uma operação jurídica, a qual chamo de institucionalização do poder, em que você vai admitir, por exemplo, esse surgimento e essa criação, através das leis da organização do Estado, desses órgãos, como o judiciário, o executivo, o legislativo, que não são pessoas. São instituições compostas por pessoas, administradas e contando com a participação das pessoas, mas não são exatamente pessoas. E que vão, de alguma forma, trabalhando em conjuntos e operando de forma comum. O judiciário, o legislativo, o executivo, né? A visão sociológica, eu trouxe o Oppenheimer, que ele vai dizer que é uma instituição social que um grupo vitorioso impôs a um outro grupo vencido como único fim organizar o domínio do primeiro sobre o segundo. Então ele vai trazer, dentro dessa visão sociológica dele, a opressão das classes. Então ele vai ver um grupo com poder e um grupo sobre quem eu imponho o poder. Então, há um grupo que tem um poder, seja ele econômico, físico, político, e outro que impõe um poder sobre eles e que acaba, de alguma forma, sendo dominados por esse outro grupo. Para Max Weber, a violência não é um instrumento normal e único do Estado, mas aquele que lhe é específico. Ele vai falar exatamente da força que só o Estado, depois do pacto social, poderá opor de, por exemplo, tirar sua liberdade. Ninguém pode tirar sua liberdade, exceto o Estado, em determinadas situações e circunstâncias, depois de um julgamento onde você teve direito de defesa, você teve direito ao contraditório, você teve direito ao devido processo legal. Bom, vamos ver então juridicamente quais são os elementos que compõem o Estado. A gente já falou território, poder político e elemento humano. Vamos ver cada um deles agora. O território, ele vai ser o solo, o subsolo, o espaço aéreo, existe um limite, as águas internas e as águas litorâneas até 200, se não me engano, 200 quilômetros. Agora eu fiquei, 200 milhas náuticas, agora eu fiquei na dúvida. Sob uma base territorial,
física é que vai se compor um Estado. O Estado, então, é exatamente um espaço geográfico delimitado e que você pode, de alguma forma, circunscrever e delimitar. O poder político, a soberania, ele é um poder supremo que veio do povo e foi entregue ao Estado, que faz com que o Estado possa se sobrepor acima de todos nós e impor limites ao nosso comportamento, à nossa conduta, retirar até mesmo a nossa liberdade. Tudo isso porque ele exerce isso em prol, em busca do bem comum, tá? Desculpa a alergia, gente. Bom, tanto que na etimologia da palavra soberania, você vai encontrar exatamente as palavras superamos, supremias, superomia, ou seja, todos eles te dão a ideia de poder absoluto. Porque no Estado, na verdade, só existe um poder, poder soberano. Ele se divide em reflexos, que é o executivo, legislativo e judiciário. Então, os três poderes, na verdade, a gente chama de três poderes, esses poderes são emanações do poder único, que é o poder soberano, que é o poder que vem do povo e que pertence a quem? Ao Estado. O Estado quem é? Povo, território e soberania. Então, a soberania é o poder perpétuo, absoluto da própria república, que o Estado possui. E esse poder, então, vai fazer com que nós possamos, então, nos auto-administrar, nos autogerir, organizar, projetar o futuro, estabelecer e determinar metas sociais e comuns. Nós vamos ditar regras, até mesmo para o aspecto interno da vida particular de cada pessoa. E essa soberania vai me dar esse poder de me autodeterminar. Então, a gente, através da soberania, vai convocar eleições, vai ter o nosso autogoverno, vamos ter as nossas regras, a nossa língua, a nossa forma de viver e a nossa forma de ser. E aí eu trouxe alguns conceitos de soberania para vocês, depois vocês leiam. A soberania tem dois aspectos muito importantes que a gente tem que ver no aspecto interno e externo. No aspecto interno, ele vai se manifestar através, principalmente, da criação e elaboração de leis e da subordinação dos indivíduos a essas leis. Seja ele o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, seja ele, eu, você, qualquer pessoa da rua, qualquer pessoa no país. Ele está subordinado a essa soberania, a essas leis. No aspecto externo, faz com que os outros estados, outros países respeitem o meu país, mas não se subordinem às minhas regras. Se subordinam às minhas regras internas, o meu povo e quem está sobre o meu território. E respeitam o meu território, os outros povos, mas não se submetem às minhas regras. Tudo bem? Eu trouxe aqui algumas características da soberania. Primeiro, ela é una, é um poder só, não pode ser dividido. Ele é inalienável, não posso vender, dar, transferir para ninguém. Não há como fazermos isso. E ele é imprescindível, porque se eu abrir mão da soberania, a gente abre mão da própria figura do Estado. E você acaba com o país, você acaba com toda a existência de um grupo de pessoas que vivem sobre o Estado, sobre a mesma lei, sobre a mesma ordem. Então a soberania é una, integral e universal. Ela tem que ser respeitada por todos os outros países. E não pode sofrer, obviamente, nenhum outro tipo de restrição, exceto no aspecto externo, fora do seu território. Porque aí, finda a tua lei, começa a lei de outro país. Bom, e de onde que vem esse poder de soberania? Nós temos algumas correntes de pensamento, algumas ideias. Teorias carismáticas vão dizer que veio de Deus. Essas correntes, esse pensamento,
ele principalmente aparece nos estados teológicos, e aí nas monarquias também você encontrava muito isso, que Deus deu direito, deu poder na mão deste soberano, para que... Algumas pessoas pensam assim até hoje, né? Ai, Deus ungiu fulano. Não, não existe isso. A gente vai ter, então, outras perspectivas de que o poder da soberania vem do poder do povo. Exatamente lá do pacto social, em que a gente delegou, entregou nossas parcelas próprias de poder individual que nós tínhamos. Ele reúne tudo isso num único poder, que se torna único, indissolúvel, que é o poder soberano, tá? Que é a reunião de todos os poderes de todos nós que entregamos ao Estado. A escola alemã, ela vai acreditar que o poder do Estado provém dele mesmo. Ele é um poder em si, tá? Mas hoje, nas questões democráticas, a gente não tem essa perspectiva. A perspectiva atual é que isso está dentro do povo. Esse poder emana do povo. Bom, a soberania, ela pode encontrar limites no direito internacional, né, como eu falei, em choques e conflitos com outros países, mas você vai encontrar no mundo atual, desde 1948, quando surgiu os direitos humanos, e até antes, quando você tinha tratados e acordos internacionais, o mundo sempre fez acordos e tratados internacionais, mas os direitos humanos, eles vão fazendo com que você, de alguma forma, embora seja teu Estado soberano, ao participar da Organização das Nações Unidas, você abra mão de certa parcela de poder, não para entregar o poder do seu Estado, não, é para se submeter a essas ordens e essas regras. E essas regras são os direitos humanos, que prevêem nada mais, nada menos do que a proteção da dignidade da pessoa humana e a proteção do indivíduo, né? Em todos os seus aspectos, todos os seus reflexos. Então vai prever direito à vida, direito à saúde, à alimentação, à educação, à moradia, ao trabalho, ao lazer, ao casamento, ao nome, à propriedade. Tudo isso é direito humano, né? E você vai ter uma obrigação, enquanto país, através da sua soberania, respeitar e proteger essas questões comuns que hoje são valor não só de um país ou de outro, mas de todo o mundo. Bom, a soberania também, você vai encontrar, como eu falei antes, e cada vez mais uma discussão, e que hoje vai tomar um outro aspecto, que é exatamente a formação de alguns blocos, que inicialmente começaram como blocos econômicos, né? Você vai ver a própria ONU, ela foi o surgimento de um bloco em busca da construção da paz mundial, em busca da união e da mútua cooperação entre os povos. Depois ela foi se desdobrando em várias agências, em várias tarefas: saúde, educação, tecnologia, desenvolvimento, cultura. Você vai ter hoje a ONU trabalhando com uma série de outras atividades, e todas elas eles acreditam que são necessárias para você conseguir fazer o quê? Alcançar a paz, porque onde há fome não tem paz, onde há doença não tem paz, enfim. Essa é a perspectiva. Mas você vai encontrar, por exemplo, a formação do Mercosul e até mesmo da União Europeia, como um bloco econômico, onde você, de alguma forma, mitigou, esvaneceu, atenuou as fronteiras. Então as fronteiras, que eram alguma coisa tão clara, tão determinada, tão limitada, elas se esvanecem, diminuem e cedem espaço a um lugar comum, que por aspectos econômicos vão depois dar espaço a outros interesses econômicos, culturais, né, tecnológicos, que vai sendo possível por essa união. E que hoje, através do Covid, você começa a rediscutir. E que, de novo, essas fronteiras tiveram que ser determinadas novamente. Falar, epa, aqui ninguém entra, não. E aí estão se discutindo e se perguntando, será que nós vamos voltar a estados soberanos bem determinados, ou vamos voltar àquela soberania mais light, mais leve, com fronteiras mais tênues, com delimitações menores? Não sabemos. A gente só vai ver
daqui a alguns anos. Bom, o elemento humano, que é a população, as pessoas que vivem, compõem aquele estado, e elas podem estar ali momentaneamente, mas é a população que está ali, não necessariamente são pessoas naturais, mas as pessoas que vivem sobre aquele território são a população daquele grupo. Já a ideia de nação, ela tem mais um cunho político na ideia de nascimento, então são aqueles que são nacionais e nasceram naquele local, que vão ter em comum a origem de nascimento, e também vão compartilhar uma história, uma identidade, uma língua, uma religião, alimentos, ética. E isso pode fazer com que você encontre nações sem território. Mas a pessoa tem toda aquela identidade daquele grupo, mas não tem exatamente um estado delimitado físico. Como, por exemplo, os ciganos. Então, o povo está associado à ideia de população, de cidadania, de pessoas que estão sob a ordem daquele estado. Porque se você pegou um avião e desceu aqui no Brasil, você está, neste momento, sendo orientado, determinado e delimitado pela legislação brasileira. Então você não pode dizer assim, eu não sabia que isso era crime no Brasil. Não, é por isso, inclusive, quando a gente viaja, a gente deve buscar entender e compreender as leis daquele país antes de ir para lá, entender aquela cultura, para depois não ser acusado do cometimento de algum crime. Isso é muito sério. E descobrir, entender direitinho como é que são essas coisas. Se eu posso entrar, com o que eu posso entrar, ou como eu posso fazer, o que eu posso portar, como é o costume daquilo, é essencial que se faça essa verificação antes. Exatamente porque eu, estando naquela população, eu estou subordinada àquela soberania, àquelas ordens, àquelas leis. Aquele povo e aquela organização social, tá bom? A gente termina aqui. A gente vai continuar, então. Me lembre que eu parei. Não, se não consigo me lembrar, olha só, mania de aula. Me lembre que eu parei em sociedade civil. Eu que vou ter que lembrar que eu parei em sociedade civil. Deixa eu ver qual é o número desse slide. É o slide 29. Tá? A gente continua, esse vídeo já ficando muito longo. A gente continua no próximo vídeo, ainda essa semana, prometo, embora minha garganta ainda esteja doendo ainda bastante. Vou dar uma repousada nela e a gente volta, então, nessa semana com outros vídeos, tá bom, gente? Um grande beijo pra todo mundo. Ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus e fiquem em casa, fiquem bem, tá bom? Deem notícias, coloquem aqui nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Alguma sugestão, alguma ideia, o que vocês gostariam, comentem, eu sinto muita falta de comentários de vocês, escrevam alguma coisa aqui, troquem alguma ideia comigo, tá bom? Grande beijo pra vocês, tchau, tchau!